eram adorados. Deus, ele sempre estava com os anjos. Eles amavam adorar a Deus. Um dia, Lúcifer, que era um anjo lindo, era um anjo bonito, que trabalhava na presença do Pai, era um dos mais altos dos anjos, um pouquinho abaixo de Deus. Mas um dia ele sentiu inveja. Ele pensou que poderia ser igual a Deus. Então, de repente, aconteceu uma batalha no céu. Os anjos do bem contra os anjos do mal. Lúcifer poderia ter muito bem ter pedido perdão para Deus, ter pedido para que tirasse aquela angústia dele, mas ele não fez isso. E aconteceu aquela batalha no céu, um derrubava os outros, no céu estava o maior caos. Então, Lúcifer e seus anjos foram caídos nesse mundo. E aqui nesse mundo tinha Adão e Eva, um dos primeiros seres humanos na Terra. Deus disse para eles que não comereis do fruto, nem tocareis do fruto que está da árvore que está no meio do jardim. Então, quando Eva foi andando, de repente ela chegou no meio do jardim e nem percebeu. Ela encontrou uma serpente vestida de Satanás. Ela foi enganada. Vamos lá ver lá em Gênesis 3, do 1 ao 6. Todos acharam? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis nem toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, dele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia deles comerdes, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E a Eva preferiu acreditar numa serpente do que a própria palavra de Deus. Quando a gente não faz o culto familiar, não faz a lição, não lê a Bíblia, não ora, é provavelmente que você está sendo enganado. Por causa que quando a gente tem a palavra,
serpente aqui no pescoço. Enquanto tinha 3 defensores da Bíblia, a Sara, o Pedro e o Lucas. Eles eram defensores da Bíblia. Eles eram firmes na palavra, não se desviavam por nada. Então, ele com o escudo, com o capacete, com o calçado, com a armadura, inclusive com a espada, eles conseguiram derrotar a serpente. Então, veio Miguel que desceu do céu e falou que eles fizeram exatamente o que Deus pediu. Depois, no outro episódio, tinha um menininho que ele só ficava jogando videogame, ficava no celular. O nome dele era Jonas. Ele nem ligava para a palavra de Deus, nem ligava. Mas de repente, uma fumaça preta começou a subir lá no lugar da TV. Daí ele saiu para fora desesperado. Quando viu a casa dele, estava cheia daquela fumaça preta. De repente, surgiram os defensores da Bíblia, que são a Sara, o Pedro e o Lucas. E eles perceberam que o Sombra, que era Satanás, estava tentando enganar eles. Então começou a guerra ali mesmo, com a espada e com o poder de Deus contra o poder dele, do mal, do Sombra. Aconteceu e na final, quem foi que ganhou? Foi Deus. Deus, ele está prestes a se levantar. Por causa que quando a gente clama aos olhos de Deus, Deus escuta. Quando a gente clama aos ouvidos dele, Deus fala assim: quando vocês me clamarem a mim, eu escutarei. Quando a gente clama ao nosso Deus, quando a gente ora, pede para Deus, Deus abre seus ouvidos para Ele poder escutar as nossas orações. Deus é poderoso. Mesmo que a gente tenha sendo enganado, Ele nunca vai deixar. Mesmo que a gente mesmo Deus está voltando. Tem dores, tem sofrimentos, tem doenças quando Jesus não voltar. Mas não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje você tem que se arrepender, porque talvez deve ser amanhã, depois. A gente não sabe. Fala que o dia que Jesus será como um dia de ladrão, porque a gente não sabe se um ladrão vai roubar nossa casa ou não. Vai ser como se fosse, vai vir de repente. A gente tem que se entregar o nosso coração. Lá em João 14:3 diz assim:
segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus, os ímpios ressuscitarão. E desde então, Deus irá mandar bolas de fogo para que todos os ímpios, inclusive Satanás, morrerás. Nunca mais existirei. E nunca mais existirei dor, sofrimento, maldade. Nunca mais irá se acontecer. Porque Deus é poderoso. Ele nunca vai deixar. Porque a gente está na batalha espiritual, mas essa batalha espiritual já tem o vencedor, que é Jesus Cristo. Amém. Que morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você. Amém. Agora